Fala pessoal, uma outra dúvida em relação à cidade aqui de Joinville, que eu tenho recebido no meu outro vídeo, é em relação às ruas, ao trânsito, né? O movimento da cidade em geral. O que eu tenho a dizer, né? Eu tô aqui na cidade vai fazer uns 5 meses, eu tô como Uber por enquanto, e eu rodei assim, já conheci acho que a cidade inteira, até lugares fora da cidade aqui, né? Outras cidades. E eu também tenho a experiência de bate-papo, né? Com o pessoal e as experiências deles agregadas, na minha opinião, agora. E o que eu tenho a dizer é que assim que eu cheguei aqui, né, na cidade, algumas pessoas que não eram daqui, que eram de fora, elas me perguntavam: você já viu como o pessoal daqui dirige mal? Essa pergunta que me faziam quando eu cheguei aqui. E até então eu mantinha, né, a postura, assim, porque eu não conhecia ainda, eu era novo aqui na cidade, né, há quase 5 meses atrás. E me mantinha na minha, tal, na minha defesa e por aí. Mas agora, com 5 meses, eu dou até certo tipo de razão para essa pessoa por um motivo que eu não sei porquê. E por que eu digo isso? Porque aqui o pessoal é educado no trânsito, o pessoal para o pedestre passar, o pessoal respeita os limites de velocidade, mas tem muitos problemas assim ainda, porque essas coisas acabam gerando outros tipos de problemas. Por exemplo, aqui eu diria para vocês que quando eu ligo a televisão, as piores notícias são sobre morte de atropelamento e morte de motoqueiro. Porque algumas pessoas aqui, embora elas respeitem o trânsito, né, elas abusam disso. Vamos supor que o pedestre aqui, por ter faixa de pedestre quase que a cidade inteira, né, então ele bota o pé lá na faixa de pedestre, o motorista já para. Algumas pessoas se dão o direito de poder ter que atravessar em qualquer lugar da rua, fora da faixa de pedestre, que o motorista vai parar. Entendeu? Então, várias vezes eu dirigindo aqui, sem visão, né, de quem está na calçada por causa de carros estacionados assim próximo à calçada, me deparei com pessoas já quase que pulando dentro do meu carro, entendeu? Então, as pessoas elas precisam se conscientizar melhor de que o lugar para se atravessar, né, com mais segurança é a faixa de pedestre. Embora algumas pessoas usam essa faixa de pedestre para fazer as travessias, o que eu acho muito legal, que isso não tem no Rio de Janeiro e nem funcionaria no Rio de Janeiro, mas as pessoas elas precisam atravessar somente na faixa, como eu estava falando. E aqui as pessoas elas estão começando a ter o costume de atravessar em qualquer lugar da rua, achando que o motorista é obrigado a parar. Claro que a gente é obrigado a parar, né? Mas em alguns casos a gente não consegue enxergar que a pessoa está atravessando, né? Justamente pela quantidade de carro aqui estacionado próximo às calçadas e tal. E aqui tem muita curva sinuosa, tem muita curva cega, né, que a gente chama, que a gente não consegue ver quem está subindo uma ladeira ou quem está fazendo a curva. Enfim, né, relacionado a trânsito também, muito acidente de moto aqui, muito carro batido. Acho que não tem um dia que eu saia que não tem um carro batido, provavelmente por besteira. Na rua Blumenau, por exemplo, tem muito. E qualquer outro canto da cidade, né? E falando mais um pouco de rua, uma coisa que eu percebi aqui é que as ruas são horríveis. As ruas aqui são todas recapeadas praticamente, muito buraco, muito paralelepípedo fora do lugar. Eu tenho carro há mais ou menos uns 12 anos, e desses 12 aí, vamos supor que 11,5 foi no Rio de Janeiro. E eu nunca tive um pneu furado lá. E aqui em 3 meses eu já tive que trocar um pneu. Em 3 meses aqui eu já quase bateram em mim diversas vezes aqui. Aqui tem muito cruzamento sem semáforo, aqui tem muita rotatória. Rotatória eu até acho legal, mas aqui tem muito ponto que você precisa atravessar para o outro lado da rua, né, claro, e não tem semáforo, então você depende da boa vontade das pessoas. E as pessoas são educadas em determinados horários, mas em horários de pico não tem educação que aguente, né? Porque
As pessoas, elas dirigem loucamente para ir, para voltar para casa, e nesses espaços aí de fora do horário de pico é onde eu diria que tem uma maior educação no trânsito, né? Então, em relação a trânsito, a cidade de Joinville não é uma cidade que tem um trânsito engarrafado. Aqui, o pessoal daqui acha que está vivendo assim uma loucura de engarrafamento, sabe? Mas a verdade é que aqui no centro de Joinville, que por acaso o centro de Joinville fica exatamente no centro, né, da cidade, do centro de Joinville para qualquer lugar da cidade você leva aí, no pior dos casos, no máximo 25 minutos. E eu tô falando isso já em horário de pico, porque eu sou Uber, então eu sei do que eu tô falando em relação a trânsito. Eu rodo aqui nos horários de pico. E a pessoa muitas vezes reclama aqui de trânsito, mas ela reclama sem ter uma comparação, né? Eu, por exemplo, vim do Rio, eu demorava 2 horas para chegar no trabalho e às vezes 4 horas para voltar do trabalho para casa. Isso é trânsito, entendeu? Eu acredito que São Paulo também tem esse problema e grandes cidades, né, sofrem desse problema. Aqui não é uma cidade grande, assim, na minha visão, sabe? Falta muita estrutura para ser considerado uma cidade grande. Aqui é uma cidade pequena, bem estruturada para uma cidade pequena, entendeu? Aqui só tem linha de ônibus, aqui não tem metrô, não tem trem. O ônibus aqui são, acho que 2 empresas só que rodam. O ônibus hoje aqui está em torno de R$ 4,65, alguma coisa assim. Tem um lance que você compra adiantado, né? E você paga acho que R$ 4,30, uma promocional da vida aí. Mas os ônibus aqui cumprem os horários, né? Aí entra já a questão da educação, da cultura do povo. Os ônibus aqui, eles têm o horário certo para passar nos pontos, para sair do terminal e tal. Nunca vi aqui passageiro querendo soltar fora do ponto. Nunca vi ônibus parar fora do ponto. Aqui já tem faixa exclusiva para ônibus. A maioria das ruas aqui da cidade, ele já parece que a cidade já foi estruturada assim, entendeu? Então, muita gente daqui da cidade acha ruim assim o trânsito, entendeu? Mas sinceramente eu não sei o que eles acham ruim aqui, né? Visto que só pode ser por falta de comparação, né, com outras cidades. Então, trânsito aqui é uma coisa que eu acho bom, de bom para ótimo, para o tamanho da cidade, para a estrutura que ela tem, uma cidade industrial muito grande. Muito caminhão passando aqui, principalmente nas rotatórias, aqui de manhã, 7h30 da manhã, trânsito certo, né? Mas o grande problema do trânsito, infelizmente, como já falei, são as ruas, né? As ruas aqui, meu Deus, tem que ter paciência para dirigir aqui, né? E aqui tem muita ladeira demais nessa cidade aqui. E as ladeiras, muitas elas não são nem pavimentadas, né? O que tem de rua aqui também não pavimentada é incrível. Passageiros meus já me falaram que tem rua que não é pavimentada porque os moradores não querem, né? Os moradores mais antigos. E isso é o que me contaram, eu não sei se é verdade. Mas é impressionante assim, o número de ruas de paralelepípedos sem asfalto que tem aqui na cidade, tá? Coisa que até favelas aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, são asfaltadas e aqui não é, entendeu? E mesmo as ruas que são asfaltadas, como eu já falei, são muito recapeadas aqui. Parece que passaram por muito enchimento, acho que passa muito caminhão aqui que estraga os paralelepípedos, que estraga tudo. Claro, uma cidade industrial, mas os caras deveriam ter previsto isso, né? Porque não é do nada assim que grandes empresas chegam numa cidade. Com certeza tem todo um trâmite por fora com a prefeitura. E eles deveriam ter dado essa estrutura, né? Agora, com a cidade em crescimento, né, mais ainda, eu não sei como farão, né, para estruturar, né, as rodovias aqui de novo, a cidade. Eu acho que Santa Catarina, em geral, tem um apoio muito fraco dos governantes, né, lá no Senado, que for. Então, é isso, pessoal. Acho que deu para resumir legal aí em 10 minutos o que eu acho em relação ao trânsito e as ruas aqui. E se eu tiver esquecido de alguma coisa, em caso de dúvida, deixe nos comentários que eu faço novos vídeos depois. Então valeu e até a próxima.